manhã, glória a Deus, sejam bem-vindos. A palavra do Senhor diz assim: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Você gosta de julgar? Você já viu alguém que gosta de julgar os outros? Né? Pois é, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Deus amado, em nome de Jesus, obrigado Deus, nesse momento, eu apresento, ó Pai, este culto online diante do Senhor. Seja bem-vindo, seja conosco, amém, Deus, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E essa mulher chegou na igreja e era fim de ano, e eu perguntei para ela assim: aonde você vai passar Natal, mãe? Aí ela falou assim: não sei, né, porque eu não tenho ninguém, porque eu tinha uma sobrinha e o esposo dela que morava comigo, mas devido à enfermidade que ela estava vivenciando, o médico tinha declarado que não havia cura e que era contagioso. E aí a sobrinha dela tinha ido embora, juntamente, olá Priscila, paz amada, juntamente com o esposo, e ela ficou sozinha, porque a família ficou com medo de pegar a enfermidade. Aí ela falou assim: irmão, você pode orar pelos meus pés? Né? Só que ela, a princípio, no começo, ela só pediu para mim orar. Então eu peguei óleo ungido, coloquei minhas mãos ali sobre ela, nem sabia que a doença era contagiosa, e orei, né? Orei, decretei a cura ali, em nome do Senhor Jesus. E passado 14 dias, aquela mulher voltou à igreja, e ela tirou, subiu ali no altar. A paz do Senhor, Priscila, amém, amada, a paz do Senhor, pastora Selma. Eita, glória, é uma responsabilidade. Ai, amado. Eu sempre fugi de ser pastora, sabia? Sempre fugi, porque sempre achei uma grande responsabilidade. Aí as pessoas sempre me chamam de pastora, ou de pastora e de missionária. Então hoje eu já tomei posse. Agora eu recebo. Em nome de Jesus. Eu já falei para o Senhor: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Sempre fugi, Priscila. Mas agora eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eu gosto de cuidar das almas. Eu vejo muitas coisas em igrejas que eu discordo. Aí eu não posso, né, fazer muita coisa porque não é da minha responsabilidade. Então Deus me chamou, inclusive, Priscila, não sei se você já está sabendo, eu estou fazendo culto caseiro aqui na minha casa, todas as sextas-feiras, né? O Senhor mandou abrir um ponto de pregação e eu tenho feito. E começou aí o ID do Senhor para viver esse chamado de pastora, em nome de Jesus. Não estava sabendo? Pois é. Aí já... E o Senhor já tem confirmado. O Senhor já tem confirmado. Já falou que vai enviar os recursos. Ele falou que já vai enviar cadeira, vai enviar tudo que uma igreja precisa, né? E que não é para mim me preocupar, é para mim continuar fazendo a vontade dele. E eu falei: Senhor, eis-me aqui, eu cuido dos teus, o Senhor cuida dos meus. E ele cuida, viu? E ele cuida, amado. Outro dia eu estava deitada aqui no sofá, e aí Deus me mostrou, me deu uma visão, minha filha saindo da escola, empurrando a bicicleta assim, sabe? Tipo assim, eu fiquei emocionada, irmão. Sabe, porque Jesus mostrou minha filha saindo da igreja, dizendo assim: ó, enquanto você faz a minha obra, eu cuido dos seus. E ele me deu uma visão, uma visão. Eu estava acordada, ele me deu uma visão que ele estava cuidando dos meus. Coisa linda, né, amado? Coisa linda. É assim que o Senhor faz. Leandra, obrigada, amada. Deus abençoe. Seja bem-vinda. E voltando ao testemunho da mulher, eu orei pelos pés dela ali. 14 dias depois ela voltou e ela foi tirando a atadura e ela falou que aquela enfermidade era uma lepra, que era contagioso. O médico falou que não tinha cura e tal. E eu tinha convidado ela para passar o Natal com a gente, porque ela falou que não ia ficar com ninguém, porque ninguém queria que ela estivesse perto. Eu convidei ela para ficar com a gente. E só que antes do Natal, amado, Deus curou e ela tirou aquela atadura ali, sabe? Foi tirando assim e mostrou que o pé dela, sabe? Parecia um pé de bebê, sabe? Quando a pele nova, e o Senhor fez uma grande obra ali, restaurou a saúde daquela mulher. Então, quem dá a última palavra é Deus, né? Esse problema aí até parece grande, né, Zezé, como diz o louvor, mas para Deus é nada. A palavra de Deus diz assim: e entrando num barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo,
perdoado-te são os teus pecados. Olha que interessante, amado. O Senhor perdoou os pecados. Olha só, e o paralítico curado. E eis que algum dos escribas dizia entre si, ele blasfêmia. Sempre vai ter um religioso para atrapalhar, viu, amado? Sempre vai ter. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, só que eu e você não somos religiosos, tá, amados? Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Deus revela, amado. Pois qual é mais fácil? Dizer, perdoado-te estão seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Qual é mais fácil? Então, após vocês, em nome de Jesus. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e anda. Toma a tua cama e vai para a tua casa. Glória a Deus. Vou ler novamente. Levanta-se, e levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se, e a glória de Deus, que dera tal poder aos homens. Glória a Deus. O Senhor falou, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Toma posse, amados e amadas, da tua cura. Amada, eu não sei você que está aí do outro lado, mas eu já recebi tanta cura espiritual, né? Cura na carne, né? Tantas enfermidades que eu já tive, e o Senhor falasse na madrugada para mim, eu estou te curando disso. Essa semana mesmo eu recebi uma cura. O Senhor falou, eu estou te curando disso. Né? E eu recebo. Nossa, e você sente, amado, você sente a cirurgia espiritual, sabia? Você sente. Glória a Deus. Sente, amado. Nossa, é muito lindo. Tantas vezes, tanto como você sente, como às vezes. Já teve um dia, amado, Deus falar assim pra mim na madrugada. Deus falava assim: dorme com a luz apagada. Eu estava morando em São Paulo. Aí eu dormi com a luz apagada quando foi umas 2 horas da manhã. Oi, Mary, seja bem-vinda, boa noite, amada, paz do Senhor. O Senhor falou para mim assim, levanta. Aí eu levantei. Ele falou, olha para a porta. Aí eu olhei, sentei na cama, tudo de noite, umas 2 para 3 horas da manhã. Aí eu olhei para a cama, aí eu via 7 pessoas de branco, tudo de branco, 100% branco, deitado numa maca e 6 pessoas ao redor. E eu fazia assim para enxergar direito, falando, quem é essa pessoa que está na maca? Aí mostrava 6 pessoas, a 7ª com uma pessoa que estava, glória a Deus, Deus está curando pessoas nessa noite, viu, amado? Deus cura de doença psicossomática, acho esse nome é difícil, mas eu tenho que pronunciar até eu acostumar, que é doenças da alma, né? Que é síndrome do pânico, depressão, essas coisas assim, né? Deus cura da doenças espirituais, você vai ver que Deus ele vai expulsar demônios, vai expulsar espírito mudo e surdo, e pessoas vão ser curadas, né? É curada na palavra. Então assim, Deus ele tem várias formas de curar. E quando eu levantei na madrugada, né, sentei na cama, eu via, né, aquele 6 pessoas, uma deitada, dava um total de 7 pessoas. E eu olhava, e na época eu estava casada, e eu falei pro meu ex, eu falei, meu bem, acorda. Ele acordou. Falei, olha para a porta. Ele olhava. Eu falei, o que você está vendo? Ele falou, nada. Eu falei, olha direito. E ele fazia assim, assim. Eu não estou enxergando nada. Aí eu falei, tá, então esquece, o mistério é comigo, é espiritual. Pode ir dormir. Aí, olha, amados, não saiu de frente à porta, assim, sabe, do quarto. Não saiu a visão que eu estava tendo. Mas o meu ex não conseguia enxergar. Ele não conseguia enxergar. Aí eu via. Fiquei uns 40 minutos ali, assistindo assim, alguém sendo operado, fazendo uma cirurgia. E eu tinha tido um sonho que eu tinha um nódulo, um dia antes, né? Aí depois de uns 40 minutos eu adormeci e dormi. Aí, uns dias antes dessa visão espiritual, eu tinha tido um sonho onde um caroço saltava de mim
E esse caroço vinha, e quando ele chegava nessa região aqui, ele ficava entre a pele, né, e o corpo. E eu falava assim, olha, tem um caroço aqui, eu vou ter que ir no médico para ele tirar. Aí nisso, quando eu falava assim, no antigo médico, aquele caroço pulava aqui na minha mão. E ele era achatado, tipo assim, mais ou menos desse tamanho, e achatado, sabe? Tipo um olho de um boi assim, mais ou menos, sabe? E aí eu tive esse sonho uns 15 dias antes. E depois eu tive a cirurgia espiritual. E antes da cirurgia espiritual, Deus tinha falado assim, olha, você vai receber uma visita, né? Vão te dar algo para você comer e você não come. Né? Na verdade, ele tinha falado que eu ia ganhar uma comida e não era para mim comer. Mas eu recebi uma visita. Foi uma pessoa passar 30 dias na minha casa. E eu vigiei todos os dias. Eu não comi nada daquela pessoa. No dia que ela foi embora, ela foi e falou assim, olha, eu sei que você gosta do meu feijão. Como eu fiz e sobrou, e como eu sei que você gosta, ela faz um feijão muito bom, parecendo tudo feijão. Ela falou assim, eu trouxe pra você, e trouxe no caldeirãozinho, sabe? Se você quiser comer, você come. Se você não quiser, pode jogar fora, não tem problema. Como o feijão dela era muito gostoso, e ela foi tão meiga, e eu esqueci da revelação, eu comi. E foi desse alimento que gerou esse nódulo. E aí, passado algum tempo, Deus me deu essa visão dessa cirurgia espiritual. Depois Deus mandou dormir com a luz apagada, porque ele tinha que me mostrar, porque de luz, né, tinha esse mistério que ele queria mostrar na madrugada. Aí depois eu estava num monte, juntamente com o pessoal da igreja, e aí Deus usou um pastor e falou assim, pastor que eu nunca tinha visto ele, filha minha, sou eu Deus da sua vida, sou eu Deus que te curei, você teve um câncer e você nem precisou ir no médico e eu te curei. Então, amados, não há enfermidade, né, que Deus não possa curar. Tem gente, amado, que tem tanto medo de enfermidade, tem gente que tem tanto medo de doença. Aí, às vezes, a pessoa vê assim, ai, meus exames deu tudo maravilha, pra mim tá tudo bem. Irmãos, meus exames, né, marcar que tá tudo bem, eu sei, amado, da grandeza de Deus. Eu fico feliz, sim, amém, glória a Deus. Mas quando Deus quer fazer, amado, Ele faz e acabou. Independente do resultado dos exames. Ele faz. E ele me operou espiritualmente. Eu fui curada ali para a glória de Deus. Então, você nessa noite. Acho que a live vai dar uma travadinha. Peraí, o TikTok pedindo uma confirmação aqui. Vamos lá. E quando me pergunta se eu estou bem, eu lembro que eu tô. Então, se liga nessa noite no espiritual, na cura, e fala, Senhor, eu apresento esta situação diante do Senhor. Pai, eu creio que o Senhor tem poder para me curar. Se for da tua vontade, me cura nesta live, em nome de Jesus. Tá bom, amados? Coloca diante de Deus. Vamos ler agora o versículo 18 de Mateus, do capítulo 9. Diz assim, continua falando de milagres e cura, tá, amado? Dizendo-lhe a eles estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe a sua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia há 12 anos, talvez a pessoa fale, mas já atrofiou, não tem mais jeito, nem fisioterapia resolve, mesmo que faça cirurgia. Irmãos, nunca acredite na multidão. Sabe, nesses multidão fica maldizendo? Acredita no poder de Deus, amado. Que bom, amada. Deus está falando de cura, viu? Fica esperta. Tá bom, amada? Eu sei que você tem suas coisinhas para fazer, mas Deus está falando de cura. Para aqueles que querem uma cura, fica ligado. Tá bom? Para não perder a sua vitória. Talvez hoje seja o dia que o Senhor vai de encontro com você e vai te curar, tá? Assim como a gente testemunhei aqui das curas que Deus fez na minha vida e que Deus fez através da minha vida como mulher, Deus pode estar fazendo na sua vida hoje. E pense em um dia de luta espiritual que eu passei hoje. Pense, amado. Pense nas lutas. Porque, amado, você viu o Senhor, a gente passa por estreito. Né? A gente tem, né? Passa assim, quando vai em bênção, aí que passa. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando... Zezé, quanto tempo, amada, que você está esperando sua vitória aí? Chegando por trás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar
a sua roupa ficarei sã. Eita, glória! Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Zezé, quanto tempo, amada, está querendo aguardando a sua vitória, amada? E riram-se dele, Logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Glória a Deus. Você que quer uma cura nessa noite, fica ligado no espiritual. Deus cura visão. Deus cura em qualquer enfermidade. 8 anos e meio. 8 anos. Vamos orar, amada. Colocar diante de Deus, né? Se for da vontade de Deus, hoje é o dia de você receber seu milagre, né? Outras pessoas já receberam. E se Deus quiser que te curar hoje, Ele vai te curar em nome de Jesus. Porque não há impossível para Deus, né? E após ser curados, meus amados, pessoas iam dizer assim: mas isso volta. Você fala: tá cancelado, operando Deus, que impedirá? Eu recebo minha vitória definitiva em nome de Jesus e pronto. Entendeu? Retirai-vos, que a menina não está morta, apenas dorme. E riram-se dele. Logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo-lhe Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, chamando, dizendo: tem compaixão de mim, filho de Davi. Olha, curou a mulher do fluxo de sangue. Ele curou a filha de Jáiro. E agora os 2 cegos ali. E quando chegou a casa, os cegos se aproximou-se dele. E Jesus disse-lhe: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: sim, Senhor. Tocou então os olhos e dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Você vai ver que tem que ter fé, meu amado. Meu amado e minha amada, tem que ter fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus abençoou, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Amém, amado. Olhai que ninguém o saiba. Imagina, amado, uma pessoa que está sem enxergar ou sem andar, e Jesus cura, e aí Jesus vai dizer que ninguém saiba. A pessoa fica tão feliz que vai contando para todo mundo, amado. Ele vai contando para todo mundo e ele fica tão liberto, fica tão feliz da vida, que ele quer também servir a Jesus e seguir Jesus. E Senhor, o que queres que eu faça? Né? Eu faço, eu abro mão, né, da minha vontade para te servir, porque é só Deus, né, amado? Mas tendo eles saído, divulgar a sua fama por toda aquela terra, tá vendo? Eles divulgaram, não ficaram quietinhos, não. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio. Falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Tá vendo? O cara era mudo, mas era demônio. Entendeu? Mas os fariseus diziam: ele expulsa. Aí sempre vem. Sempre vem os fariseus, que são os religiosos, viu, mas olha, eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor está falando de cura. Se o Senhor está falando de cura, se os louvores falando que Deus está ouvindo as tuas lágrimas, porque talvez você já orou, já pediu, já jejuou, já clamou, já fez voto, e parece que nada aconteceu, né? Mas saiba que hoje pode ser o momento que Deus vai curar a sua vida. Apenas toma posse e recebe. Amados, olha, eu fiz redução de mama. Tá vendo que tá bonitinho agora? Tá vendo? Deu pra ver que tá de preto. Mas eu fiz redução de mama. E tem que fazer. Assim que eu fiz a cirurgia, eu mudei de estado. E aí eu tô fazendo agora o acompanhamento. Aqui, a Sara viu? Sara.
Dá uma diferença, Sara. Nossa, eu acho que eu rejuvenesci uns 20 anos, porque veste umas roupas, fica muito top, sabe? A gente fica mais bonitinho. E eu tô malhando, tô na academia, então eu vou ficar mais top ainda. Tem que malhar, viu, irmão? Crente pode ser só viver só comendo, não. Tem que malhar, tem que cuidar da saúde, tá bom? A Sarinha se diverte comigo, né, sabe? Então, eu tinha que fazer, e tinha alguns pontos que, porque o corpo, Priscila, ou ele absorve, né, os pontos internos, ou ele expele, né, ele não aceita. E os pontos internos estavam me incomodando. E mesmo eu marcando o acompanhamento aqui, quando eu falei para Jesus na madrugada, quando eu fui orar, eu falei, Jesus, cura meu seio, Senhor, porque estava incomodando os pontos, sabe? Eu falei, cura meu seio, Senhor. Entra com providência. Irmãos, Deus não precisa de muito, sabe assim? Ele precisa de um coração quebrantado. Ele não precisa daquelas orações religiosas, daquele mistério. Não. Ele só quer que você fale assim, Jesus, eu dependo do Senhor. Se for da tua vontade, Pai, tem misericórdia de mim, me cura. Ele só quer um coração quebrantado. Coisa simples, uma adoração, sabe? E aí quando foi na madrugada, irmão, o Senhor falava assim, eu curo os seus seios. E eu sentia, mexendo daqui, da lateral aqui, que vinha estremecendo tudo, que é tipo, sabe? Entendi. Olha aí, tá vendo? Aí eu senti assim, estremecendo tudo, assim, eu dormindo, mas eu sentia algo mexendo aqui. Deus me curou, amado. Deus me curou. Luzia, paz do Senhor, Luzia, quanto tempo, minha amada. Então Deus me curou, assim como Deus me curou. Deus já me curou de tanta coisa. Deus também pode curar você nessa noite. Apenas seja sincero e transparente com o Senhor, tá bom? Senhor, se for da tua vontade, Pai, tem misericórdia de mim. Você vai ver que nas curas não tem muita conversa. Jesus, ele fala, quer exceção? Entendeu? Eu quero. Tá bom, sua fé te curou. Simples assim. Você vai ver que os grandes milagres foram de forma simples, mas poderosa. É simples, mas poderoso, né, mano? Então, Jesus, tem pessoas que Jesus toca, só de tocar a pessoa é curada, né? A Meire conhece a palavra. Tem pessoas que Deus vai dizer, que ele vai só tocar. Tem pessoas que Jesus vai dizer assim, vai repreender o mal, vai dizer, sai em nome de Jesus, né? Eu ordeno que esse mal saia, o mal vai sair, a pessoa vai ficar curada, igual falou do mudo e surdo. Tem pessoas que Jesus vai dizer, levanta e anda. Boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus, amada, eu estou ótima. Consi, amada, paz do Senhor, minha linda, tudo bom? Tem que ter fé. E às vezes a pessoa está tão acostumada com o problema, ou às vezes está tanto tempo aguardando que nem acredita mais. Mas mesmo assim, amado, eu falei, Senhor, talvez a minha fé seja pequena, mas eu sei que o Senhor pode fazer mesmo assim, Pai. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a tua glória, tá bom, meus amados? E Deus tem poder para curar. Deus cura feridas na alma, são doença psicossomática. Ainda vou aprender a falar, eu vou pronunciar tanto esse nome que eu vou falar sem gaguejar. Deus cura enfermidade. Deus não tem. Outro dia eu vi um rapaz falando de câncer. A paz do Senhor, amadas, amada saudade, a paz consigo. Também, amada, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Hoje eu estava lembrando de você. Hoje eu estava lembrando de você. É lógico que coisas boas, né? Então eu quero neste momento orar por você que quer uma cura. Entenda que Deus cura ferida na alma. Amados, tem doença que às vezes é só a liberação de perdão. Você sabia? Que a pessoa só precisa liberar perdão e a pessoa fica curada. Tem doenças que é feridas na alma, que a falta de perdão também é uma delas. Tem doença que é física, tem doença que é demônio, tem doença que é maldição, hereditária, sabe, obra feita também, enfim. Mas como foi dito nesta noite, através do louvor, tem problemas que até parece grande, mas para Deus é nada. A Zezé falou que esse é o meu caso. Eu não
sei qual é o caso específico da Zezé para ela ser curada nesta noite. Mas eu só sei que basta uma só palavra que o Senhor vai curar, se for da vontade dele, a filha dele, que é a Zezé hoje, em nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Porque eu citei vários exemplos, né, de causas que às vezes a pessoa fica enferma, né? Vamos orar. Orar por você, Zezé, tá? Em nome de Jesus. Porque eu creio, Zezé, eu creio no Deus que nós servimos. Não existe distância, não existe problema, não existe doença, não existe dificuldade, não existe enfermidade que o nosso Deus não possa curar, tá? Basta uma só palavra de Deus e todos nós, e tu verás a glória de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Oh glória, louvado seja o nome santo do Senhor. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, neste momento, eu apresento, ó Pai, a tua filha Zezé diante do Senhor. Pai, há anos atrás, meu Deus, meu Pai, o Senhor me mostrou a tua filha curada. Senhor, ela não perdeu a fé. Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor tem poder agora, Pai, para visitar os nervos da tua filha, para visitar a coluna, para visitar os ossos, visitar, meu Deus, meu Pai, a carne, a pele. Assim, meu Deus, meu Pai, Papai amado, como em Ezequiel 37, meu Deus, meu Pai, que o Senhor mandou que cada nervo fosse encaixado, cada osso, cada pele, tudo viesse ser encaixado e viesse ter vida sobre a vida, meu Deus, meu Pai, daqueles ossos secos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro vida. Vida em todos os membros do corpo da Zezé agora. Pai, aracanta, larabaixa, naia canta, larabas, visita a tua filha, Pai, neste momento. Senhor, manifesta, Pai amado, a tua glória. Mostra, Jesus, que tu és um Deus poderoso. Eu sei, Pai, que o Senhor não é obrigado a nada, mas eu sei que o Senhor, Pai, decretar cura, libertação, transformação, Senhor, salvação. Basta uma palavra da tua boca, Pai, e a tua filha será curada. Pai, em nome de Jesus, assim como ela testemunhou, Pai, ontem que ela estava com dores e após a oração ela dormiu a noite toda e dormiu bem. Eu creio, Pai, que assim como o Senhor repreendeu a dor ontem, o Senhor pode repreender essa enfermidade de uma vez por todas. Pai, em nome de Jesus, tu sabes, meu Deus, meu Pai, quanto essa mulher tem sofrido e chorado. Mas eu sei, Pai, que o Senhor tem poder para mudar a história desta tua filha, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entra, Pai amado, com a providência. Cura Zezé, Pai, neste momento. Em nome de Jesus, visita ela, Pai. Desde a planta da cabeça desde a planta da cabeça aos pés, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, visita todos os membros, internos e externos. E dá grande bênção e grande vitória, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Senhor, fala com a tua filha na palavra. Em nome de Jesus. Toma posse, Zezé. Em nome de Jesus. Deus, Ele... Oh, glória. É a segunda vez que Deus me dá essa palavra hoje. Glória a Deus. Diz assim, nossa Deus, amado, eu estou tão sensível ao Espírito Santo hoje. Glória a Deus. É muito bom a gente estar sempre fazendo campanha, descendo. Só coloca eu recebo e tomo posse em nome de Jesus. Você fala, eu recebo e tomo posse em nome de Jesus, né? Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que tinha antes. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. E o Senhor, glória a Deus, aleluia. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Glória a Deus. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas a sua irmã e todos quantos antes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Deus, ele tinha permitido aquela enfermidade em Jó. Mas o Senhor tinha determinado a cura, a mudança de cativeiro de Jó. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois aí vai falar da toda a prosperidade. Vamos falar da prosperidade. E teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 jumentas de boi, e mil juntas de boi e 1.000 jumentas. E também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina,
Amém? Eu recebo isso, amada, em nome de Jesus. E o nome da segunda, Qués, e o nome da terceira, Quereapuc. E em toda a terra não se achou mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos, e aos filhos dos seus filhos, e até a quarta geração. Então morreu Jó velho, farto de dias. Jó não morreu de enfermidade, morreu de velhice. Mas o Senhor tinha dobrado ali a idade e a prosperidade e a saúde também de Jó. Então toma posse em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amada? Amém? Toma posse em nome de Jesus. Mais alguém, amados, que querem oração? Toma posse, Zezé. Eu orei por você. E Deus falou de mudança de cativeiro. Jó também estava enfermo. E Deus curou. E Deus curou. Deus está falando de cura. Tá bom? Talvez, como agora você mudou a sua oração e colocou para que viesse ser feita a vontade de Deus. Aí Deus vai fazer a vontade dele, minha amada. Glória a Deus. Vamos orar pela Priscila e pelas demais também. Agora pela Priscila, a Sarinha também. Vamos orar em nome de Jesus. Deixa eu tomar uma água. Mas, Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só Tu assistiu, das marcas que eu levo, e quando me pergunta, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem, glória a Deus, alguém que sempre está aqui. Deus está aqui, amado. É tão grande o poder de Deus. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Glória a Deus. Rosimeire, ore por mim. Oro sim. Já, tá, amada? Deixa eu orar pela Priscila, depois assim vamos orar, tá bom? Priscila, vamos lá. Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória. Pai amado, eu apresento a Deus, neste momento, a Priscila diante do Senhor. Senhor, abre as portas. Oh, Deus poderoso, aracanta, larabaixa, naiacanta, larabá. Senhor, Tu sabes, ó Pai, o quanto a Tua filha tem sido perseverante. Honra ela, Pai, no trabalho dela. Senhor, traz pessoas, meu Deus, meu Pai, para fazer negócio com a Tua filha grandioso. Mas, meu Deus, meu Pai, que ela continue servindo ao Senhor, Papai querido, nos dízimos e nas ofertas. Honra ela grandiosamente, prospera, abre as portas, Pai. O Senhor permitiu, meu Deus, meu Pai, a sua filha se formar e ter conhecimento, Pai. Honra a Tua filha de forma grandiosa. Manifesta a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Visita a vida sentimental também da Priscila, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trabalha, Pai, e dá vitória, em nome de Jesus. Desenrolando. Orando pela sua vida sentimental, eu vi tipo novelo de linha, sabe aqueles novelos de... Deixa eu ver o que ele fala, né? Deixa eu ver. Deixa eu mostrar, explicar mais ou menos. Sabe que tem um negócio que segura aqui e aqui onde fica a linha, né? Um negócio meio redondo, não sei explicar. Mas aqui eu já vi sabe? Aí eu vi ele voltando assim, desenrolando. Né? Deus está desenrolando coisas na sua vida sentimental, viu, Priscila? Recebe a sua vitória, em nome de Jesus. Tá? Eu vi desenrolando coisas. Senhor, fala com a Tua filha na palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 9, 6 diz assim. Tá bom, Sara. Fixa aí, Sara. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse-lhe então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Olha, Deus está confirmando. Eu tava aqui hoje à tarde, irmãos, porque no YouTube não pode ter louvores. Se tiver louvores, a gente não é monetizado. Monetizado quer dizer ganhar dinheiro. E com as lives, né? Com os vídeos que é postado lá. E eu pensando, eu falei, Jesus, como que eu faço? Porque o louvor é legal louvar.
Aí o Senhor falou assim, aí o Senhor me deu a direção, né? Porque eu vou baixar as palavras aqui e colocar lá. Aí o Senhor me deu a direção para mim estar louvando. E eu perguntei para ele, eu orei antes de abrir a live, estava orando no meu quarto de joelho, eu falei, Senhor, e a palavra? Ele falou, eu vou te dar na hora que você estiver fazendo live. E Deus me deu a palavra aqui de cura. E aí é bom porque os louvores vão falando também. E a gente vai tendo ali a direção divina. Então toma posse aí da sua cura em todas as áreas, Priscila, inclusive na sentimental. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora é a Meire, né? Isso, Sarinha, ótima moderadora. Muito bom, Sarinha, ter você aqui. Depois a Lucimari pode se tornar também moderadora. Deixar ela começar a entender um pouco mais aqui. Tá mais engajada. Se ela quiser, eu ponho como moderadora também. Vamos orar pela Rosimeire. Rosimeire, Sara e Lucimari. Lucimari, tá. Rosimeire agora. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nesse momento, Pai amado, eu apresento a tua filha, Pai, Rosimeire, diante do Senhor. Meu Deus, tu sabes, ó Deus, do que ela tem passado, das condições, da pressão psicológica, do sofrimento, Pai, que ela tem tido. O Senhor, meu Deus, meu Pai, tem poder, Senhor, para mudar a história, dar um passo, mudar a circunstância. Mas muitas das vezes o teu trabalhar e o teu agir, Senhor, não entendemos. Meu Deus, tu sabes, ó Deus, até onde a tua filha suporta. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Age na vida da tua filha, visita a casa dela, repreende todo espírito de enfermidade. Repara, canta, larabaixa, naia, canta, larabás, repreende, Pai, toda tristeza, todo desânimo, inveja, obra de macumbaria, palavra de maldição, maldição hereditária, Pai. Em nome do Senhor Jesus, seja com a tua filha, Pai. Em nome de Jesus, manifesta a tua glória e o teu poder. Em nome de Jesus. O Senhor está repreendendo tudo isso aí que foi falado agora, Rosimeire, na sua casa. E maldição hereditária, por isso que as coisas não fluem, amada. Por isso que as coisas não fluem. É necessário posicionamento, amada, para que o Senhor venha trabalhar de tal forma para repreender, porque Deus tem coisas grandes, amada. Viu, Meire? Deus tem coisa grande para você, na sua casa, amada. Mas todo mal tem que ser repreendido em nome de Jesus, porque existe, amada, existe maldição hereditária que vem de pai para filho, que vem da mãe, vem do pai, e existe palavras de maldição. A pessoa fala assim, não vai chegar em lugar nenhum, olha, só Jesus na causa, entendeu? E é preciso, sabe, ore, amada, apresente a sua casa, ore no seu portão. Senhor, não tenha medo de solidão. Nós nunca estamos só, Jesus está conosco. Senhor, em nome de Jesus, só vai entrar aqui enviado do Senhor. Se não for do Senhor, Pai, arranca. Faz com que as pessoas esqueçam de mim, mas só vem se for do Senhor. Se não for, Pai, não permita. Em nome de Jesus. Essa semana, amados, tá bom. Deus, semana passada, Deus tinha me dado uma revelação de 2 velórios. Que eu chegava de um velório e já de manhã e já ia para outro. Era de manhã. E aí, quando foi essa noite, eu estava lá apresentando a Deus. Tinha conversado com uma pessoa ontem a respeito dessa revelação, porque eu tinha sonhado na quarta e no sábado faleceu alguém. E aí, quando foi essa noite, o Senhor já me mostrou quem é a segunda pessoa. A primeira já foi, e Deus mostrou quem é a segunda. E Deus falou assim, não é para você entregar para o familiar, porque ele não vai acreditar em você. Mas Deus me mostrou. É parentela, é parente mesmo. Assim como o que foi parente, o outro que vai também é parente. Então, amado, Deus revela também essas coisas. Eu não sei por que estou falando isso, mas tudo bem.
É misericórdia, mas é que chega o tempo também, viu? O conselho chegou o tempo, né? Chegou o tempo na vida dessa pessoa, aí Deus levou um e agora já mostrou que vai levar o outro. E você vê que Deus falou assim, nem entrega, porque se você entregar, ela não vai acreditar. Então, né? E pensa, mas tem muita gente de coração duro, sabe? Tem gente que o coração é muito duro, misericórdia. Deus revela assim, né, amado? Tem gente misericórdia, tem gente de coração muito duro, irmão. Tem gente que só, ó, focado só em matéria. Tem gente que já passou por tanta prova, mas adora mamão. Um negócio esquisito. Aí Deus mostra porque é parente, e Deus é misericordioso e é fiel, e eu confesso que muitas coisas eu não queria que Deus mostrasse, mas antes de eu estar morando aqui, o Senhor me mostrava uma lista, tá? O Senhor me mostrava uma prancheta com uma lista, né? E estava na mão de uma irmã minha, e Deus falava assim, te prepara, que eu vou começar a levar um dos teus, que eu vou começar a levar os teus. Já levou esse que eu citei, já revelou mais 5. Vamos? É esquisito, né? Mas é que chegou o tempo, entendeu? E já revelou mais 5. Mas fazer o quê? Vamos tirar a palavra para logo 5, né? Eu ia muito nessa. Mas não é tudo de uma família só, não. É da parentela, né? Mas são famílias diferentes, né? Misericórdia, se a pessoa assim, da família só e é jóia, né? Misericórdia, né? Sangue sem poder, aí dói mais, né? Mas não, são famílias diferentes. Senhor, fala com a Meire na palavra, em nome de Jesus. Ai, Senhor, às vezes a gente não quer entregar. Meire, você está aí ainda, amada? A palavra do Senhor para a sua vida é Salmo 91. Coloca aí, fixe o comentário da Conci. Ai, Conci. Ai, eu tenho Deus com o meu coração que é para mim convidar uma pastora para ela estar ministrando a palavra aqui, né? Irmãos, a gente tem que ir, vai fazer o quê? A gente achou o louvor que eu estava. Cadê o celular? Traz para mim. O louvor que eu estava louvando hoje, que fala assim: mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego e dos confrontos que só tu assistiu. Sabe, traz o celular para mim e ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me pergunta, eu respondo assim. Mas não é essa parte não, é a parte do choro que eu quero dizer. Estou bem, porque tem... Meire, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das asas estará seguro. Deixa eu te falar uma coisa, Meire, enquanto o Senhor está me lembrando aqui. Antes de ontem, aqui na live, só para você entender, amada, cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Seja parente ou não parente. Não importa de que parte seja. Apresente a Deus a sua casa e a sua família. Tá. Apresente a Deus a sua casa e a sua família. Por quê? Antes de ontem na live aqui, Francisco, boa noite, irmã Selma. Está linda, você mudou um pouco o seu visual. Que eu fiz plástica aqui, ficou mais bonito, entendeu? E eu pintei o cabelo. Ganhei um shampoo preto. A Ana Murati comprou pra mim. Algumas pessoas sabem quem é a Ana Murati, né? Ela comprou pra mim, ó. Aí rejuvenesceu mesmo. Diminuiu aqui, emagreci um pouquinho, então tô ficando esbelta. Tô malhando, aí fica, né? Vai ficando bonitinha, né? E o brilho do Espírito Santo, que é o principal de todos, né? Porque uma pessoa ela pode até ser bonita, mas se não tiver o brilho do Espírito Santo, né? Nada adianta. Tá gata, ficou linda. Obrigado. Mas nem sabia que tinha shampoo preto. Tem preto, várias cores, né?
Você compra o kit do shampoo e ele deixa assim, mais jovem, mais bonita. Presta atenção. Você tá aí, Almeire? Digita, eu tô aqui, para saber se você tá aqui, tá aí ainda. Tire uma palavra para mim, por favor. Tá bom, já. Fica aí na live que eu tiro assim. Deixa eu ver se a Almeire tá aí ainda. Porque senão eu passo para outra pessoa, tá? Porque às vezes a pessoa, né, mal recebeu a oração, já vaza de live, né? Tá aqui, amém, glória a Deus. Então, antes de ontem, aí um pastor, um missionário, subiu aqui na minha live, subiu na janelinha. Obrigado, Sara. E ele ministrou um pouquinho uma palavra, uma saudação. E como eu, que sou responsável pela live, né? Ele ministrou e ele não estava dentro, ele falando da palavra, mas ele nem estava assim, lembrando direito da palavra, as coisas. Ele não estava em espírito, ele não estava em espírito. E aí, o Senhor, né, não se agradou. Pelo fato de eu permitir que ele subisse na janelinha e pregasse um pouquinho, e ele não está em espírito, amado, quando eu terminei a live, quando eu fui no quarto, adivinha quem eu vi? Gigante, todo pretão, em cima da cama, entendeu? Um demônio. E o que isso significa? Que a gente que abre porta para Satanás entrar, infelizmente, entendeu? Então, por eu ter dado a oportunidade, porque mesmo eu sentindo que ele não estava na presença de Deus naquele momento, não que ele não seja um homem de Deus, mas por ele não estar ali vigiando, porque às vezes a pessoa é um homem de Deus, mas não está vigiando. E ele não estava, né, conforme a vontade de Deus naquele dia, porque às vezes a pessoa está vazio, mas quer pregar mesmo estando vazio. Não é assim, amado. Se Deus está vazio, não pregue. Entendeu? Pede para Deus enviar outro. E aí veio aquele demônio veio aqui, irmão, por causa da live. Então, o que eu quero alinhar com a sua vida para você entender, Meire, se porque eu estou fazendo live, eu permiti que alguém pregasse algo que não está em conformidade com a palavra de Deus, foi uma brecha para o inimigo vir aqui na minha casa, assim também é na sua casa. Você é conhecedora da palavra. Para que o inimigo não entre na sua casa, não atrapalhe a sua prosperidade, não atrapalhe a vida sentimental da sua filha, para que não atrapalhe o que Deus financeiramente, para que não atrapalhe a sua vida, seu casamento, sabe? Seja qual for a área de sua vida, você tem que colocar diante de Deus as pessoas que vão na sua casa, tá? E ore o Salmo 91 no seu portão, tá bom? Para que o Senhor acampe os anjos dele ali, para que só vá a pessoa do Senhor. Amada gente, não tenha medo. Ai, não tem ninguém. Se eu sumir as pessoas. Mano, quase ninguém vem aqui. E glória a Deus por isso. E se for pra mim, eu falei, Senhor, você tem que ser enviado do Senhor. Às vezes eu quero ir na casa de um parente. E eu falo assim, Senhor, é do Senhor que eu vá? Né? O Senhor está no controle, está na direção. Né? Se for, amém. Se não for, amém também. Né? E às vezes eu não vou. Né? Lucidalva, paz amada, seja bem-vinda. Obrigada, minha linda. E às vezes eu não vou, por quê? Porque eu preciso de confirmação para tudo. Então, na sua casa, amada, ore o Salmo 91, tá bom? E, Senhor, envia o que é do Senhor, que não é, afasta. Se tá vindo alguém que é só a paz, amada, que é só para sugar energia, arranca pela raiz, em nome de Jesus, entendeu? Seja vigilante, amada, porque tem pessoas que às vezes vai na sua casa e fica contando coisas que não é da sua alçada, que não cabe a você saber, aí te contamina espiritualmente, aí você fica mal, às vezes você comenta, sabe, você entendeu como é que é? E essas coisas contaminam, entendeu? Às vezes as pessoas ficam querendo contar, menina, você precisa saber o que fizeram. Eu falei, eu prefiro não saber. E eu só entrego tudo nas mãos de Deus. Eu prefiro não saber algumas coisas porque não me contamina, eu não fico com raiva das pessoas, entendeu? E Deus é juiz e Ele vai tratar com cada pessoa por cada situação. Continuar aqui o Salmo 91, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. E a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Você leia aí o Salmo 91, eu vou ler todo para você não. Você leia, você sabe ler. Você leia. Deus quer de você. Dá... O Senhor quer que eu leia, eu vou ler, tá bom? Eu vou ler, tá bom? O Espírito Santo corrige a gente, amado. Vamos lá. Somente com teus olhos olharás e contemplarás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo é a tua habitação. Ó, o Espírito Santo está dizendo assim, ó, ao eu ler o Salmo 91 aqui, né, os anjos do Senhor, vocês recebem na casa de vocês, entendeu? A proteção divina. Vocês estão debaixo da sombra do Onipotente, entendeu? Ó, nem o mal te sucederá, recebe aí em nome de Jesus. Nem praga alguma chegará na tua tenda, é para todos. É porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também eu livrá-lo-ei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus mandou ler todo o Salmo 91. E às vezes a pessoa também não ia ter força para ler. É por isso que o Senhor manda a gente ler, recebe a proteção divina. É em nome de Jesus, e que os anjos do Senhor estejam acampados, né, na casa, no portão de vocês, na rua, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro, amado. Eu falo, Senhor, coloca os anjos do Senhor, Pai. Coloca um anjo aqui na calçada, coloca um anjo na rua, coloca um anjo dentro da casa, coloca um anjo aqui na parte dos fundos da casa. Senhor, guarda a minha casa por completo, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí outro dia eu estava na casa de uma irmã aqui mesmo, eu falei aí orando com ela. Ela falou assim, irmã, Deus mostra 2 anjos no seu portão. Então, é importantíssimo orar o Salmo 91. Comece a orar o Salmo 91, viu? Na sua casa, para que... porque a sua casa é protegida. Tá bom, amada? E aí, aquele que é só para te contaminar, não vai mais. É lindo trabalhar de Deus. Próxima pessoa que quer oração, ora aí durante 7 dias, amado, Salmo 91 na tua casa, tá? Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. A próxima pessoa que quer oração, digita aí, eu quero. A Sarinha te colocou comentário. Aí tem a Sara agora, a Francisca falou que quer também. Globo. Salmo todos os dias. Virou hábito. A Conci digitou. Eu oro esse salmo todos os dias, virou hábito. Glória a Deus. Oh, glória. Coisa linda. A Sara Lucimari. Lucimari, você tá aí, amada? Fala um oi pra mim, amada. Digita aí, eu tô aqui, pra mim ver você. E quando me pergunta, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem. Lucimari, tô aqui, tá. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, glória, amém, Jesus. Amada, é tão gostoso fazer a obra de Deus, porque a gente começa a orar pelos outros, pelas pessoas, igual vocês estão aí, e o Senhor vai revelando coisa a meu respeito, entendeu? Por eu estar orando por vocês, você sabia que eu sou abençoada? Né? Eu sou abençoada. A palavra de Deus diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando? Quem sabe quando que Deus mudou o cativeiro de Jó? Eu li aqui nessa noite. Eu quero ver se vocês estão ligados na palavra de Deus. Quando que Deus mudou o cativeiro de Jó? Eu vou ver deixa eu ver se vocês estão ligados na Bíblia aí. Enquanto vocês digitam, quando ele orou pelos amigos. Ah, isso mesmo. Exatamente, amada. Exatamente. Tá repreendido todo mal, Jesus. Quando ele orou, quando ele orou pelos amigos. Então, eu tô orando por vocês e o Espírito Santo tá me revelando coisas aqui na minha vida. Coisa linda. Vamos orar, Lucimar. Santíssimo Deus e poderoso Pai. Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu apresento, Senhor, a Lucimar diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, visita a tua filha, continua trabalhando na vida dela, fortalecendo ela na tua presença,
Não deixa a tua filha desviar nem para a direita nem para a esquerda. Papai querido, em nome de Jesus, entra com a providência, visita o financeiro dela, Senhor. Não deixa, meu Deus amado, faltar, meu Deus, meu Pai, alimento nem para ela, nem para os filhos dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, também eu te peço, além da vida financeira também, Senhor, pela vida sentimental da tua filha. Senhor, em nome de Jesus, prepara o homem do Senhor, Pai. Um homem temente ao Senhor, responsável, cabeça, Pai. Um homem sem dependência química, Pai. Um homem dependente de Jesus. Um homem dependente da palavra de Deus. Um homem, meu Deus, meu Pai, de oração, para que junto com a tua filha, Pai, te sirva e cuide, meu Deus, meu Pai, dos filhinhos dela, Senhor. Tu sabes, meu Deus, meu Pai, quanto é importante, meu Deus, meu Pai, a presença paterna, Pai, para criar os filhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, sabemos que Pai também, Senhor, não é só aquele que faz, mas aqueles que criam com amor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua filha, assim eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Estou bem, porque tem a paz do Senhor Jesus. Seja todos bem-vindos, isso mesmo, amada. Glória a Deus. Opa. Glória a Deus. Fátima Araújo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Senhor, fala com a Lucimara na palavra, em nome de Jesus. Tudo tem um tempo, sabia, amados? Tudo tem um tempo. Há um tempo de Deus para todas as coisas. Palavra de Deus diz assim, Amós capítulo 6, versículo 5, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças e se unge com o mais excelente óleo, mas não se aflige pela ruína de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e cessarão os festinhos dos branqueadores. Jurou o Senhor, Deus por si mesmo, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Senhor Deus dos exércitos. Abomino a soberba de Jacó e ódio de seus palácios. Por isso entregarei a cidade tudo o que nela há. E acontecerá que se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Quando o tio de alguém, aquele que a queimar e tomar para levar-lhe aos ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa, está ainda alguém contigo? E ele respondendo, ninguém. Então lhe dirás ele, caia-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor, porque eis que o Senhor ordena e ferirá a casa grande de brechas e a casa pequenas de fendas. Lucimara, amada do Senhor, seja vigilante, não se deixe contaminar. Não existe pecadinho, pecado é pecado. Cuidado com as brechas, tá bom, amada? Que Deus possa te guardar e te proteger. Quando a gente está firmando, buscando a Deus, crescendo espiritualmente, vem muitos laços, vem muita situação para nos tirar da presença de Deus. Então, eu sei que existe um momento de fraqueza, todo ser humano tem, mas pede, Senhor, seja comigo, me fortaleça, me guarda, livre de todo mal, não alimente. Por exemplo, uma das formas da pessoa cair em pecado, todo mundo peca, amado, né? A gente tem que fazer o máximo possível para... todo mundo peca falando assim, porque a palavra de Deus fala que nós temos a natureza pecaminosa, não que estamos em vida de pecado, tá, irmão? Pelo amor de Deus, misericórdia. Mas assim, vamos supor. Amém, amada. Vamos supor. Às vezes, por que uma pessoa cai na intimidade?
por exemplo, Deus mostrou que aquela pessoa não é para você. Você não pode ficar de papo com ela, elogiando, abraçando, pegando na mão, sentindo um cheirinho, conversinha agradável, que não sei o que e tal, porque aí o inimigo vê aquela situação, aquele papo, aí fala, ah, tá gostando, né? Aí ele gera uma situação ali, onde às vezes você fica sozinho com a pessoa, e a pessoa vai e pede só um beijinho e tal, quando você vê, já era. Aí depois você vai ficar com medo, vai ficar com vergonha, né? O medo da sua liderança revelar, porque Deus mostra, aí vai querer sair da igreja, aí vai dizer. Aí era só a oportunidade que o inimigo queria para te afastar das bênçãos da presença do Senhor. Então, vigia, tá bom, amada? Porque são oportunidades que o inimigo quer para afastar a pessoa da presença de Deus. Então, corta o mal pela raiz. Vigia. Vigia. Vigia, tem um louvor que é assim, mas eu não lembro agora não. Vamos lá, mais alguém quer oração? Povo de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu lembro que a pastora Delmara falou assim, ó, tanto pro sim quanto por não, conte sempre comigo. É tão bom a gente saber que tem alguém que se importa com a gente, e que mesmo que às vezes você passou por dificuldade, Lucy, às vezes você passou por dificuldade e a pessoa, né, não jogou pedra em você, mas te disse, olha, vamos seguir em frente, conte comigo, eu vou ajudar você em oração e vamos vencer em nome de Jesus, né? A gente não tem que apontar as pessoas, tem que ajudar. Francisca, Sara, Lucy e Fátima. A Sara ia ficar por último aí, cara. Moderadora, ok? Bora pela Lucy. Vamos lá, Lucy. Se liga no alto aí, amada. Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, eu apresento, Jesus, a Lucy diante do Senhor, meu Deus. Pai, eu não sei do que a tua filha, Pai, precisa. Fortalece ela na tua presença, Pai. Renova as forças. Que ela venha te buscar mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus, para que ela possa crescer mais espiritualmente. Grande é a obra, grande é o chamado, Pai, na vida da tua filha. Seja, meu Deus, meu Pai, com ela. Desperta ela na madrugadas, Pai. Para que ela possa te buscar, Pai. Para viver o propósito e o chamado que o Senhor tem para ela, Pai. Seja com ela, da grande bênção e a vitória, em nome de Jesus. Fala com a tua filha na palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Fátima. Senhor, fala com a Lucy na palavra, em nome de Jesus. Isaías 19, 2. Porque farei com que os egípcios se levante contra os egípcios, e cada um pelejará com seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino, e o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles construirão aos seus ídolos e encantadores, e eles destruirão seus ídolos e encantadores, e aquele que tem espíritos familiares e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel e um rei rigoroso. Os dominadores e os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando, amada. E cessarão as águas do mar, e o rio se esgotarão e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro e se esgotarão e secarão. Os canais do Egito e as canas e os juncos murcharão. Eu não sei, amada, se na sua família tem alguém que serve, né, a outros deuses, né? Porque Deus só tem um, né? Que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E assim, amada, como quando os filhos
do sacerdote Eli erraram, o Senhor corrigiu Eli. O Senhor falou para ele, olha, conserta a sua casa, né? Seus filhos estão agindo de forma que não deve. E o sacerdote não agiu como deveria. Obrigada, amada. Meu Simário, pelos presentes. E o sacerdote não agiu com prudência. E a espada do Senhor chegou na casa do sacerdote. Ele era um sacerdote, ele era um servo de Deus. Então, Luciano, eu não sei, né, o que alguém está fazendo aí na sua casa, ou se tem ídolo, se tem imagem na sua casa. Mas a palavra do Senhor não se agrada que nós tenhamos imagens em casa, tá bom? A palavra do Senhor fala que a gente não deve, né? Porque às vezes não tem imagem, mas às vezes tem alguém que está mexendo com coisa que não deve, às vezes você, digamos assim, que às vezes o Espírito Santo te revelou, já te mostrou. Talvez você nem percebeu, às vezes é um sentimento, um pensamento, mas Deus já mostrando que alguém está mexendo com alguma coisa que não agrada ao Senhor. Aí você tem que corrigir, tá bom, amada? Glória a Deus. E Deus, ele fala na palavra, às vezes Deus, ele fala que às vezes a gente não está entendendo, mas a pessoa que está recebendo sabe dos mínimos detalhes. Lucimari está só mandando bem isso aí. Muito obrigada, amada. Deus abençoe grandemente aí a sua vida. Obrigada pelo carinho, em nome de Jesus. Quem é a próxima, Sarinha? Estou bem, porque tem alguém. Eu acho que a minha Sara esqueceu de você, sabe? Não sei se ela lembra, porque ela sempre falava de você, lembra? Ela tinha um carinho especial por você. Mas a gente perdeu o contato por alguns dias, né? Francisca, vamos orar, Francisca, em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus. Apresenta a Francisca diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Renova as forças da tua filha, Pai. Não permita, meu Deus, que ela venha se tornar, Pai amado, uma vitimista. Levanta ela, fortalece ela em ti, Pai, e na tua presença. Em nome de Jesus, meu Deus, seja com ela. Guarda, livra de todo mal, em nome de Jesus. Não acredito, mas eu ainda amo ela. Depois eu vou perguntar para ela. Senhor, fala com a Francisca na palavra, em nome de Jesus. Francisca, quando eu estava orando por você, eu vi uma pessoa branca, tipo uma senhora. E, doutora Dani, primeira vez aqui, seja bem-vinda. Sabe aquela pessoa com um chapeuzinho de palha, aquele chapeuzinho curtinho assim? Curtinho? Deus mostrava uma pessoa assim. Quem é e por que eu não sei. Se você conhece alguém assim, né? Deus mostrava. Uma senhora branquinha, já a pele enrugadinha, e usando um chapeuzinho. Chapéu de palha. Tá? Senhor, fala com a tua filha na palavra, em nome de Jesus. Não sei se é alguém que você conhece, você está com saudade dessa pessoa, não sei o que é. Roubarão o homem a Deus, todavia vós me roubaste, dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Se puder, abra uma palavra para mim, por gentileza. Tá bom. Vamos, tá orando sim, Dani, em nome de Jesus. Luci, né? A Luci da Silva, né? Amada, é necessário para que você venha prosperar, ser fiel ao Senhor, tá bom? Deus, porque assim, amado, não é nem pela questão da prosperidade. Francisca, verdade, obrigada, sabe? É um ato de fidelidade. Deus, ele te dá 100%. Você devolve 10% para Deus, 90% fica com você. Deus, ele poderia te dar só 90% e já ficar com 10%. Ou o contrário. Mas ele quer que você faça. Entendeu? Ele quer que você faça com amor. Dizer assim, Senhor, olha só. Por mais que eu tenha contas a pagar, por mais que eu veja coisas, sabe, que eu quero comprar, mas eu vou demonstrar o meu amor pelo Senhor através da vida financeira também. E ser fiel a Deus, amada. Porque a palavra do Senhor fala, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Se a pessoa às vezes não tem fé para ofertar 10 reais, 100 reais, 20 reais, 50, sei lá, 200 reais,
Mas a pessoa vai ter fé para ofertar 10 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão? Porque para você ofertar 1 milhão, você vai ter bilhões. Aí se a pessoa pensar, mas dá para comprar isso, 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 não vai ter fé. Obrigada, doutora Dani, pelos presentes. Obrigada, amada, mais uma vez. Em nome de Jesus. A próxima agora, Sara ou Glória? Agora é a Fátima. Agora é a Fátima. Eu estava falando com Luci da Silva, né? Porque a Luci Luci de alguma coisa aí. Peraí, amada, é que a gente vai... Não, eu já orei pela Francisca, né? Já orei pelas duas. Eu acabei de orar pela Francisca, né? E da Francisca que Deus fala para ela... Isso, que é para Francisca ser fiel ao Senhor. Tá? É isso? É isso. Glória a Deus. Acontece, tá, amado? São várias pessoas, a gente vai orando todos os dias, acontece mesmo. Doutora Dani, ela quer uma palavra de Deus. Vamos orar. Tá? Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Senhor, eu não conheço a tua filha, mas o Senhor conhece, sonda e conhece os corações. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, apresento, Pai, a doutora Dani diante do Senhor. Pai, vai de encontro com a tua filha, visita o mais íntimo, repreende a frieza espiritual, repreende o desânimo, repreende o achismo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a tua filha venha ter mais comunhão, te buscar mais, Pai, para que o Senhor venha revelar o oculto e o escondido. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, seja com a tua filha, mostra, papai querido, o oculto, o profundo e escondido. Entra com a providência, abre as portas, dá a vitória, manifesta a glória do Senhor na vida da tua filha. Em nome de Jesus, fala com ela na palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus de Jó, capítulo 2, diz assim: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlcera maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Ou Dani, doutora Dani, tem coisas que a gente passa, mano, problemas e situações que é o próprio Deus que permite, né? E quando Deus ele permite, igual Deus permitiu Jó ser tratado, que aquilo ali não foi para vergonha, mas sim para o nome do Senhor ser glorificado, porque como a prova que Jó passou, o próprio Deus, né, mostrou para Jó que ele realmente era fiel ao Senhor pelo que Deus era e não pelo que Deus tinha dado para ele, porque Jó era um homem rico, ele ficou muito mais rico depois ainda, né, em mostrar para o inimigo que Jó, que não só Jó, mas como nós, né, somos adoradores que adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, que nós não adoramos ao Senhor só porque Ele tem para dar. Então o Senhor ele trabalha desta forma, mas às vezes Deus permite. Olha, eu passei por uma estreita em 2011 e Deus falou assim, eis que... Ai, mano. Deus falou assim que eu ia passar pelo processo, né, que eu me via em um barquinho e tal, e depois Deus ia me colocar em algo grande. Amada, pense no processo, que quando Deus está tratando com a gente, amada, tratando com a gente, nossa, amada, o negócio é estreito mesmo. Mas a gente tem que continuar orando, buscando ao Senhor, porque depois passa, a prova passa, tudo na vida passa, a prova também. Aí depois passa, depois que a prova passa, aí você vai lá para Jó 42, e o Senhor mudou o cativeiro de Jó, né, e foi mais abençoado do que o primeiro estágio. Então, eu já li isso hoje, ó.
Ó, e Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que tinha antes, mas lá não, depois do processo. Tá bom? Tá, amada? Então, não é porque você está passando por provas, situações, que Deus não é na sua vida. Não, já orei pela Fátima, já. Eu já orei pela Fátima. Não é porque você está passando por prova que Deus não é contigo. Não, pelo contrário. E quando é escolhido, aí é que prova mesmo. Tá bom? Mas continue sendo fiel. Que o Senhor vai te dar vitória no tempo e na hora certa, em nome de Jesus. É só processo, amada. É só processo para o nome do Senhor ser glorificado. Ainda não? Orei. Pergunta para ela aí. Fátima, já orei por você, não já, amada? Já orei pela Fátima. Eu orei e Deus falou sobre dízimo e oferta. Amém, amém. Todos os dias às 21 horas aqui, todos os dias de segunda a sexta. Tá bom? Deus me abençoe. Amém, amém. E 9 horas da manhã no YouTube. Tá bom? Glória a Deus. Ora pela Sara. Sara. Ah, teve outra pessoa aqui. Sou eu agora. Francisca e Fátima. Francisca e Fátima. Verdade. Peraí, quem é para orar agora? Agora falta Francisca. Tô confundindo Francisca com Fátima. Todos começam com S. Então é para orar para Francisca. É para orar por quem agora mesmo? Então, fala aí. Me ajudei. Me ajudei. É porque tem duas com S. Faltou eu, Fátima. Tá. Tá, então vamos orar. Jesus, nesse momento, Pai, eu apresento a Fátima diante de Ti. Senhor, Tu sabes quem está na live. Tu sabes, meu Deus amado, das pessoas e das necessidades de cada um. Eu posso, meu Deus, meu Pai, errar o nome, ser falho, mas o Senhor não erra. O Espírito Santo, que é fiel e companheiro, Pai, sabe da necessidade de cada um. Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, visita, Pai, neste momento a Tua filha. Fixa o nome dela aqui, Sara, na tela. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, entra com a providência, entra com recurso, entra com as portas abertas, dá vitória, honra a fé dela, Pai. Não deixa faltar, meu Deus amado. Abre as portas, garante a vitória para tua filha, Pai. Mostre que tu és o Deus da vida dela. Em nome de Jesus. Fátima. Fala com a Fátima na palavra, Pai. Em nome de Jesus. É porque sempre tem uma com F só aqui na live, né? E hoje veio duas, aí eu confundi os nomes. Palavra de Deus diz assim, para Fátima. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra o que habita no meio dos que se levantam contra mim, e enviarei padejadores contra a Babilônia, que apedrejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela sem redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que se exalta na sua couraça, e não perdoeis aos seus jovens. Destruiu a todo o seu exército. Glória a Deus. Esta é a palavra, amada. Ora, vigia, né? A palavra do Senhor fala assim. A Sônia também pediu oração. Tá bom, Sara. Peço oração por minha filha Renata Souza Pereira. A palavra do Senhor diz que a gente tem que estar preparado porque existe dia mau. Entendeu? Então, amado do Senhor, ora e vigia. Tá bom? Ora, só ora, apresenta a Deus, ora porque Deus é contigo. Assim como Jesus foi tentado, assim como existe prova, assim também o Senhor fala que nós temos que ter bom ânimo, tá? Amados, digite aí de onde vocês estão falando, a cidade e o estado. A Babilônia é o inimigo do povo de Deus. Então ora.
para Deus repreender o inimigo, né? Eu estou bem, porque tem Luci da Silva, Salvador, Bahia. Estamos pertinho. Glória. Obrigado, Sara. Sônia Carvalho, São Paulo, capital. Que bênção. Gosto de São Paulo. Fátima Araújo, São Paulo. Fátima. Que lugar de São Paulo, Fátima? Você é de qual cidade? Eu estava em São Paulo também e agora estou em Sergipe. Luci da Silva, Sergipe. Que lugar de Sergipe, Luci? Jaçanã. Onde que fica, Fátima? Ah, tá. São Paulo, Jaçanã. Eu tinha perguntado se que lugar de São Paulo. Jaçanã. Que legal. Que legal, né? Gostoso saber como Deus nos interage, né? Como a internet nos aproxima, né? Capital. Tá bom. Salvador, já estive em Salvador. Faz muito tempo, mas já tive. Sara, quem é que quer receber? É a Sônia agora, é isso? É a Sônia Carrilho, é isso? Carrilho? Estou bem, porque tem. Glória a Deus, só o Senhor é Deus. Sônia, para a filha Renata. Oh, muito bom, obrigado, Sara. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero apresentar a Sônia diante de Ti e a Renata também, Pai amado. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, não sei qual é a necessidade da Renata. Vai de encontro, trabalha, visita a Tua filha, Pai, no mais íntimo. Em nome do Senhor Jesus, visita sim, Pai, vida sentimental. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, Tu és Deus que sonda e conhece os corações. Trabalha, Pai, na vida da Tua filha Renata. Muda a história, muda a circunstância, abre as portas, dá vitória, guarda, livra, Pai, de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, entra com a providência. Assim eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus, fala com a Tua filha na palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Eita. Ó. Saiu a palavra que tinha saído recentemente com a irmã, que fala assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizei em que te roubamos, no dízimo e nas ofertas. Veja só, e me fez lembrar um testemunho. O Sônia, quando eu estava agora orando por você, uma vez eu estava na loja da minha ex-cunhada e ela falou assim: você mora aqui pela minha loja? Aí eu estava orando por ela ali, sentindo na presença de Deus, aquela energia boa e tal. Aí quando eu falei: Senhor, abençoa a tua filha financeiramente e tal. Aí eu vi um termômetro, aí fazia assim, chega de cia, vermelho, chega de cia. Aí o que acontece? Na hora que eu pedi para Deus abençoar ela financeiramente, aquele termômetro desceu de uma vez. Por quê? Ela queria as bênçãos materiais. Ela queria bênção financeira. Mas ela não era fiel a Deus. Entendeu? Não era fiel a Deus. E quem não é fiel no pouco, amado, não é fiel no muito. Entendeu? Não é fiel no muito. Então, é preciso, sabe? Ser fiel a Deus. Mas Deus me dá 10 reais, eu faço oferta de R$1. Eu faço no Pix. Tudo que Deus me oferta, me abençoa, eu dízimo na vida de alguém. Deus me abençoa, eu dízimo. Eu sempre dízimo, porque a gente precisa entender que nada é nosso, que tudo é de Deus. E nós somos dependentes dele. Tudo é dele, amado. Você vê que quando Deus quer abençoar, Deus abençoa. Quando Deus quer tirar, Deus tira. Já não era um empresário, um fazendeiro muito rico, já era um fazendeiro. Muitos animais, já era muito próspero. Mas quando o Senhor quis tirar, o Senhor não tirou? Mas quando o Senhor quis abençoar, o Senhor também não abençoou? Então, quando Deus quer fazer, Deus faz, amado. E Deus faz de forma grandiosa. Entendeu? Mas seja fiel. Fala para Renata ser fiel ao Senhor. Às vezes, amado, a gente está tão endividado. Aí você pensa, mas o dinheiro não dá nem para pagar metade das contas. Como é que eu vou devolver? Então, mas Deus quer fidelidade. Aí você é fiel e Deus abençoa. Você é fiel e Deus abençoa. Aí você deve
por exemplo, 10 mil reais com uma pessoa e você não sabe o que fazer. Aí você é fiel, diz minhas ofertas e fala, Senhor, eu apresento todos os meus devedores a ti. Aí a pessoa fala, aceita uma proposta. E você vai lá e paga tão pouquinho. Testemunho, ofertei 100 reais na vida de um apóstolo e Deus me deu 12 mil. Olha aí, é desse jeito, amado, é desse jeito. Às vezes Deus só quer que você semeie com fé e com amor, porque só Deus sabe o que esse apóstolo estava passando, e aí só Deus sabe, tipo assim, deixa, né, o coração da Sara, aí Deus vai dizer assim, manda a Sara ofertar. Aí a Sara vai e fala, Senhor, o meu amor, a minha fé por ti é maior do que o amor ao dinheiro, então o Senhor mandou, eu vou fazer. Aí ela vai e oferta, aí Deus vai prover na vida dela. É assim, amado. E Deus nunca dá na mesma medida, a medida que Deus dá é recalcada, sacudida e transbordante. É sempre assim. Coisa linda, glória a Deus. Olha aí que coisa linda Deus trabalhar. Vamos orar pela Sara e depois estarei encerrando, né? Acredito que eu já orei por todos que pediram oração, né? É assim que Deus trabalha, amado. Mas uns dias atrás, o Senhor falou que ia limpar meu nome. E eu, só para uma empresa só, eu devia 10 mil reais. Só para uma, né? E quando eu fui consultar, eu falei, meu Deus, eu chorei tanto. Falei, Senhor, como é que eu vou limpar meu nome? Aquela coisa toda. Irmão, Deus fez uma coisa tão linda na minha vida. Tão linda na minha vida. Tão rápido que a gente fica impactado. A gente só precisa crer e obedecer. E o Senhor manifesta a glória dele. Tem coisa que a gente vai viver, irmão, que não tem nem explicação. Você só vai glorificar e agradecer. Vamos orar, Sarinha. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aí está a tua filha, a qual tem crescido, meu Deus, meu Pai, espiritualmente. Grande é o chamado, Senhor, que o Senhor tem na vida da tua filha, Pai. Ah, Senhor, pastor itinerante, meu Deus, ora canta, lara baixa, naia canta, lara baixa. O Senhor vai levar ela, meu Deus, meu Pai, a muitos lugares. Senhor, que ela continue estudando, que ela se posicione, Pai, cada vez mais. Arruma, Senhor, a vida sentimental da tua filha, Pai, para que ela possa, meu Deus, meu Pai, sair para onde o Senhor enviar, Pai, aos 4 cantos da terra para pregar a tua palavra. Dá recurso, abençoa, prospera, usa e dá vitória. Em nome de Jesus. Fala com ela na palavra. Em nome de Jesus. Preparem, Sarinha. Em nome de Jesus. Amém. Fala com a Sara na palavra, Deus. Em nome de Jesus. Eu fecho o olho para abrir a palavra, irmão. Para não correr o risco de dizer assim, abriu, né? Não, eu fecho o olho para abrir a palavra. Porque às vezes é igual aconteceu, né? Deus dá a mesma palavra para a pessoa. Diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificarás os sepulcros dos profetas e o adornai os monumentos dos judeus. E dizeis, se existisse no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com elas para derramar o sangue dos profetas. Amém. É isso aí. Vamos orar, amados e amadas, agradecendo ao nosso Deus por esse momento. Amados, Deus conhece o íntimo de cada um. Deus sonda e conhece mesmo. A palavra de Deus fala que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra entre juntas e medulas para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eita glória, eu consegui falar esse versículo sem gaguejar. Coisa linda. Sempre quis falar, porque eu acho ele longo e difícil de falar. Então, Deus, ele sonda os corações de cada um, entendeu? Tem uns versículos que eu acho lindo, que eu vou falar, eu vou falar, não, eu vou gaguejar, vou errar. Mas glória a Deus. Deus me fez lembrar. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta live, por esta oportunidade, por cada vida. Senhor, em nome de Jesus, que as tuas filhas, que os teus filhos, meu Deus, meu Pai, durmam, meu Deus, meu Pai, uma noite, meu Deus, meu Pai, abençoada, sono restaurador.
Visita, meu Deus, meu Pai, a família de cada um desta live, Pai. E trabalha, Senhor, conforme o teu querer, manifesta a tua glória em nome de Jesus. Seja comigo e com os meus, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Muito obrigado pela participação. Obrigado pela presença de vocês. Amanhã, amém, aleluia, aleluia, amém. Em nome de Jesus, amanhã estarei de volta aqui em nome de Jesus e às 9 horas estarei na outra plataforma. Um grande abraço, fica na paz do Senhor. Fui, amém, até amanhã, beijo, fica com Deus, amém. Tchau, tchau, fui.